de Deus, irmãos e irmãs. É com honra e glória ao nosso Senhor Jesus que mais uma vez profetizaremos a palavra de nosso Pai Supremo, o único e verdadeiro Deus. Através da Bíblia Sagrada, iremos orientar sobre o que Jesus realmente deseja nos transmitir. Eu, Gabriel, e Ana Piedade seremos os mensageiros dessa linda passagem que nos ensinará um pouco mais sobre como Deus precisa que obedeçamos à sua vontade. Glória a Deus. Vamos então iniciar esta reflexão conforme os irmãos preferirem, seja com uma mensagem de nosso Pai ou uma breve reflexão. Peço apenas que todos prestem atenção, pois esta mensagem tem o poder de transformar profundamente a sua vida. Na palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 30, versículo 20, lemos: Clamo a ti, mas não me respondes. Estou em pé, porém não atentas para mim. O silêncio de Deus pode parecer doloroso, pode nos confundir e até nos causar angústia, mas saiba que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre revela algo muito maior do que podemos imaginar. Quando você não ouve a voz de Deus, reflita. Para onde você corre? Será que você busca consolo nos amigos para murmurar? Ou será que você se aquieta em silêncio na presença dele? Será que você persevera em oração, mesmo sem resposta imediata? Lembre-se, Deus conhece profundamente cada um de nós. Ele sabe para onde nossos corações se inclinam quando Ele silencia. O primeiro efeito do silêncio de Deus em nossas vidas é nos convidar à autoanálise, a uma reflexão profunda sobre quem somos e o que realmente buscamos. É nesse silêncio que começamos a nos perguntar: por que isso está acontecendo? O que Deus quer que eu aprenda? E por que Deus se cala, meus irmãos e minhas irmãs? Quando Deus se silencia, pode nos levar a questionar: o que está acontecendo? O que fiz de errado? Às vezes perguntamos com o coração aflito: por que Deus não me responde? Não me dá uma palavra, uma profecia, um sinal? Neste momento, talvez você se pergunte: que tipo de vida estou levando? O que em mim está bloqueando a comunicação com meu Pai Eterno? Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa que Ele está zangado ou que te abandonou. Em nossa vida cotidiana, quando alguém silencia, isso nem sempre indica mágoa ou desejo de se afastar. Muitas vezes esse silêncio é uma oportunidade para que você se autoavalie, para que você encontre em si mesmo as respostas que já estão plantadas em seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, em seu silêncio, não está te desprezando. Pelo contrário, Ele pode estar permitindo que você redescubra a verdade em seu interior. Talvez nesse processo você comece a lembrar de coisas passadas, atitudes ou pensamentos que podem estar contribuindo para esse distanciamento. Esse é o momento de refletir e buscar entender o que o silêncio de Deus está tentando revelar. Quando Deus se cala e não te responde imediatamente, quando Ele para de falar por um tempo, provavelmente Ele está te conduzindo a um profundo momento de crescimento. O silêncio de Deus é muitas vezes uma ferramenta divina para provocar em nós mudanças interiores, levando-nos a buscar ainda mais a sua presença, a sua verdade. A autoanálise e o silêncio de Deus. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 42, Jesus nos ensina algo profundo. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aqui Jesus reconhece que o Pai sempre ouve nossas orações. E assim também é conosco. Deus ouve sempre, mas nem sempre responde da maneira que esperamos. Seu silêncio muitas vezes nos conduz a uma autorreflexão necessária para o nosso crescimento espiritual. Há aqueles que, se não passarem pelo silêncio de Deus, talvez nunca parem para se autoanalisar. Esse silêncio, que inicialmente pode parecer angustiante, é na verdade uma oportunidade. Quando Deus se aquieta, nós começamos a buscar respostas. Por que Ele parou de falar comigo? O que eu fiz de errado? Somos muitas vezes autocríticos, quase nos punindo, e questionamos incessantemente: Deus, onde errei? Mas é importante lembrar que o silêncio de Deus não é um castigo. Eu mesmo experimentei esse silêncio no auge do meu deserto espiritual. Senti o vazio de não ouvir a voz de Deus e, na época, não compreendia o que estava acontecendo.
Ficava me punindo por pecados que já havia confessado e pelos quais Deus já havia me perdoado. Era como uma tormenta interior. Orava sem cessar, atravessava madrugadas em oração, mas não ouvia uma palavra, não via um sinal. Isso me levou a buscar ainda mais a Deus. Comecei a mergulhar na sua palavra, a escutar pregações, a ler livros espirituais, a jejuar e clamar com todo o meu ser: Senhor, tem misericórdia de mim, fala comigo. Foi nesse momento, após um longo período de silêncio, que Deus começou a falar comigo de forma sobrenatural. Ele usou sua palavra, revelou-se por meio de pessoas e pregadores e tocou profundamente meu coração. Hoje, entendo com clareza o propósito daquele silêncio. Deus queria ver para onde eu iria correr, o que eu faria diante do seu aparente distanciamento. O silêncio de Deus, preparação e reflexão. Quando você se depara com alguém que questiona o silêncio de Deus, saiba que essa pessoa é especial. Isso porque quando Deus voltar a falar, será para levá-la a um novo nível, a uma nova fase em sua jornada. O que você está vivendo agora não é um castigo, mas uma preparação para onde Ele deseja te levar nos próximos dias e semanas. Como está escrito em 1 Coríntios 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há promessas gloriosas à frente, e o silêncio de Deus é parte do processo. Alguns dizem que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E isso é verdade. No silêncio, você se torna mais concentrado. Um exemplo disso pode ser visto em um ourives que trabalha em uma joia. Ele permanece em silêncio, focado nos detalhes, moldando cuidadosamente cada aspecto daquela peça. Da mesma forma, o silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando nos detalhes da sua vida, preparando cuidadosamente a melhor joia que você pode se tornar. E não se engane, pode não ser exatamente do jeito que você queria, mas será certamente do jeito dele. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Outro aspecto que o silêncio de Deus revela é o seu nível emocional e a sua capacidade de realização. A forma como você lida com suas próprias emoções é crucial. Se suas emoções estiverem descontroladas, a revolta e a frustração crescerão quando Deus silenciar. A Bíblia nos lembra que o coração é a sede das emoções. Quando dizemos para guardar o nosso coração, estamos falando de proteger nossas emoções e pensamentos. O silêncio pode ser interpretado de duas maneiras, como desprezo ou como um tempo em que Deus está trabalhando intensamente nos detalhes de nossas vidas. Portanto, podemos concluir que o silêncio de Deus leva à autorreflexão, revela para onde você irá correr e mostra o estado das suas emoções. Em outras palavras, como está o seu coração? Este período é um teste. Deus está te testando através do seu silêncio. Peço apenas que todos prestem atenção, pois esta mensagem tem o poder de transformar profundamente a sua vida. Na palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 30, versículo 20, lemos: Clamo a ti, mas não me respondes. Estou em pé, porém não atentas para mim. O silêncio de Deus pode parecer doloroso, pode nos confundir e até nos causar angústia, mas saiba que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre revela algo muito, muito maior do que podemos imaginar. Quando você não ouve a voz de Deus, reflita. Para onde você corre? Será que você busca consolo nos amigos para murmurar? Ou será que você se aquieta em silêncio na presença dele? Será que você persevera em oração, mesmo sem resposta imediata? Lembre-se, Deus conhece profundamente cada um de nós. Ele sabe para onde nossos corações se inclinam quando Ele silencia. O primeiro efeito do silêncio de Deus em nossas vidas é nos convidar à autoanálise, a uma reflexão profunda sobre quem somos e o que realmente buscamos. É nesse silêncio que começamos a nos perguntar: por que isso está acontecendo? O que Deus quer que eu aprenda? E por que Deus se cala, meus irmãos e minhas irmãs? Quando Deus se silencia, pode nos levar a questionar: o que está acontecendo? O que fiz de errado? Às vezes perguntamos com o coração aflito: por que Deus não me responde? Não me dá uma palavra, uma profecia, um sinal? Neste momento, talvez você se pergunte:
Que tipo de vida estou levando? O que em mim está bloqueando a comunicação com meu Pai Eterno? Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa que Ele está zangado ou que te abandonou. Em nossa vida cotidiana, quando alguém silencia, isso nem sempre indica mágoa ou desejo de se afastar. Muitas vezes esse silêncio é uma oportunidade para que você se autoavalie, para que você encontre em si mesmo as respostas que já estão plantadas em seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, em seu silêncio, não está te desprezando. Pelo contrário, Ele pode estar permitindo que você redescubra a verdade em seu interior. Talvez nesse processo você comece a lembrar de coisas passadas, atitudes ou pensamentos que podem estar contribuindo para esse distanciamento. Esse é o momento de refletir e buscar entender o que o silêncio de Deus está tentando revelar. Quando Deus se cala e não te responde imediatamente, quando Ele para de falar por um tempo, provavelmente Ele está te conduzindo a um profundo momento de crescimento. O silêncio de Deus é muitas vezes uma ferramenta divina para provocar em nós mudanças interiores, levando-nos a buscar ainda mais a sua presença, a sua verdade. A autoanálise e o silêncio de Deus. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 42, Jesus nos ensina algo profundo. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aqui Jesus reconhece que o Pai sempre ouve nossas orações. E assim também é conosco. Deus ouve sempre, mas nem sempre responde da maneira que esperamos. Seu silêncio muitas vezes nos conduz a uma autorreflexão necessária para o nosso crescimento espiritual. Há aqueles que, se não passarem pelo silêncio de Deus, talvez nunca parem para se autoanalisar. Esse silêncio, que inicialmente pode parecer angustiante, é na verdade uma oportunidade. Quando Deus se aquieta, nós começamos a buscar respostas. Por que Ele parou de falar comigo? O que eu fiz de errado? Somos muitas vezes autocríticos, quase nos punindo, e questionamos incessantemente: Deus, onde errei? Mas é importante lembrar que o silêncio de Deus não é um castigo. Eu mesmo experimentei esse silêncio no auge do meu deserto espiritual. Senti o vazio de não ouvir a voz de Deus e, na época, não compreendia o que estava acontecendo. Ficava me punindo por pecados que já havia confessado e pelos quais Deus já havia me perdoado. Era como uma tormenta interior. Orava sem cessar, atravessava madrugadas em oração, mas não ouvia uma palavra, não via um sinal. Isso me levou a buscar ainda mais a Deus. Comecei a mergulhar na sua palavra, a escutar pregações, a ler livros espirituais, a jejuar e clamar com todo o meu ser: Senhor, tem misericórdia de mim, fala comigo. Foi nesse momento, após um longo período de silêncio, que Deus começou a falar comigo de forma sobrenatural. Ele usou sua palavra, revelou-se por meio de pessoas e pregadores e tocou profundamente meu coração. Hoje, entendo com clareza o propósito daquele silêncio. Deus queria ver para onde eu iria correr, o que eu faria diante do seu aparente distanciamento. O silêncio de Deus, preparação e reflexão. Quando você se depara com alguém que questiona o silêncio de Deus, saiba que essa pessoa é especial. Isso porque quando Deus voltar a falar, será para levá-la a um novo nível, a uma nova fase em sua jornada. O que você está vivendo agora não é um castigo, mas uma preparação para onde Ele deseja te levar nos próximos dias e semanas. Como está escrito em 1 Coríntios 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há promessas gloriosas à frente, e o silêncio de Deus é parte do processo. Alguns dizem que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E isso é verdade. No silêncio, você se torna mais concentrado. Um exemplo disso pode ser visto em um ourives que trabalha em uma joia. Ele permanece em silêncio, focado nos detalhes, moldando cuidadosamente cada aspecto daquela peça. Da mesma forma, o silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando nos detalhes da sua vida, preparando cuidadosamente a melhor joia que você pode se tornar. E não se engane, pode não ser exatamente do jeito que você queria,
mas será certamente do jeito dele. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Outro aspecto que o silêncio de Deus revela é o seu nível emocional e a sua capacidade de realização. A forma como você lida com suas próprias emoções é crucial. Se suas emoções estiverem descontroladas, a revolta e a frustração crescerão quando Deus silenciar. A Bíblia nos lembra que o coração é a sede das emoções. Quando dizemos para guardar o nosso coração, estamos falando de proteger nossas emoções e pensamentos. O silêncio pode ser interpretado de duas maneiras, como desprezo ou como um tempo em que Deus está trabalhando intensamente nos detalhes de nossas vidas. Portanto, podemos concluir que o silêncio de Deus leva à autorreflexão, revela para onde você irá correr e mostra o estado das suas emoções. Em outras palavras, como está o seu coração? Este período é um teste. Deus está te testando através do seu silêncio. E para finalizar esta reflexão tão especial, se você gostou dessa mensagem, curta, comente e inscreva-se no canal Ana Piedade, Testemunhando a Verdade. Receba sempre conteúdos abençoados por Deus, que possamos juntos continuar nessa jornada de fé, fortalecendo nossa caminhada espiritual. A paz de Deus esteja com todos vocês, cheio de fé, Gabriel e Ana Piedade. Amém. Eterno e misericordioso Pai. E para finalizar esta reflexão